Olá, tudo bem com você? Eu espero que esteja muito bem, porque hoje o assunto da live é muito especial. Por que será que tantas pessoas insistem em fazer escolhas ruins para si mesmo? Insistem em procurar relacionamentos que não vão fazer bem para elas? Vamos entender um pouquinho sobre isso hoje nessa live? Quem estiver entrando, seja muito bem-vinda, Andréia, seja bem-vinda. Me ajuda a convidar mais pessoas, vamos compartilhar, esperar um pouquinho enquanto o Instagram avisa que estamos entrando ao vivo. E eu quero colocar aqui nos comentários o tema da live, para quem chegar poder ver qual o assunto, né? Tiago, seja bem-vindo. Estilos problemáticos de amor. Infelizmente, diariamente a gente vê muitas pessoas que fazem escolhas que vão fazer mal para elas, né? Elas até têm consciência disso, mas não conseguem fugir desse ciclo. Então, o que eu preparei hoje para vocês? Tudo bem, Ana? O que eu preparei hoje para vocês? Eu trouxe 5 estilos, né, amorosos, estilos problemáticos de amor. Foi uma pesquisa feita por 2 pesquisadores, acho que é Milan e Kay, o nome deles, eles não são brasileiros. Então, eles definiram esses 5 tipos, 5 estilos problemáticos. E junto com ele, eu trouxe também um teste para a gente observar por que e como estamos atraindo os nossos relacionamentos. Então, serve tanto para quem já está em um relacionamento, que vai conseguir analisar que estilo de pessoa sou eu e que estilo de pessoa é o meu parceiro e como nós podemos ajudar um ao outro para melhorar isso e viver um relacionamento mais ameno. Certo? Vocês estão me ouvindo bem, gente? Hoje deu uma esfriada legal aqui em São Paulo. Eu tô até meio fanha aqui, ó. Mas vocês estão me ouvindo bem? Deixa eu mandar aqui o vídeo no direct. Vamos convidar mais pessoas. Que hoje é sexta-feira, né? Comecinho de final de semana. É natural que o pessoal se atrase. Já estão cansados da semana. Hora de descansar. Ouvindo bem, que bom. Ana, hoje não é seu plantão, hoje você consegue ficar aqui. Eu quero que vocês me digam. O Thiago já respondeu lá na enquete que eu coloquei no Stories, né, Thiago? Mas se vocês conhecem pessoas que têm atraído relacionamentos que não são tão positivos, que estão fazendo mal para elas, envie essa live, vamos ajudar a compartilhar. Espero que fique gravada, né, pra gente poder compartilhar depois também pelo YouTube, porque hoje o assunto tá bem interessante. Bom, o que é estilo problemático de amor? Um nome assim meio complicado não, meio diferente, né? Não é uma coisa que a gente tá acostumado a ouvir todos os dias. Mas o estilo problemático é um conjunto de comportamentos, de hábitos, de inclinações que a pessoa costuma a fazer tudo junto, que vai reagir, né, de uma forma diante dos seus relacionamentos. Então, assim, é um conjunto de comportamentos que viram paradigmas, né, mas um conjunto de comportamentos que vão sempre reagir de uma determinada forma com os seus relacionamentos. Então, eu trouxe 5 tipos. Que bom, olha lá, o Wagner já chegou elogiando. Acho que ele quer me conquistar. Opa, deixa eu baixar aqui meus comentários. Obrigado. Também te amo. Ah, você não colocou que me ama, né? Mas tudo bem, eu te amo. Bom, vamos lá. Olha só, os 5 tipos que eu trouxe para vocês, os estilos amorosos. Os bajuladores, o vítima, o controlador, o oscilante e o recluso. Então, esses 5 tipos eu vou falar um pouquinho de cada um para vocês, das características de cada um, para a gente poder identificar que tipo sou eu. Porque assim, um pouquinho de cada um a gente tem, mas não muito, porque muito vai ter o desequilíbrio. Fabi, seja bem-vinda. Então, um pouquinho de cada um é natural que a gente identifique tanto em nós quanto no nosso parceiro. Não pode, travou. É a gente identificar muito.
a ponto de nos prejudicar e prejudicar a relação, tá? Então, por que as pessoas, né, muitas pessoas tendem a fazer escolhas que vão prejudicar a elas, né? Mesmo que na hora elas achem que aquela pessoa é o amor da vida delas, mas depois com o tempo percebe que não era bem assim. Segundo Freud, né, na psicanálise, ele explica que nós, seres humanos, por mais que a gente queira alguma coisa diferente, a gente tende a escolher pessoas que têm comportamentos familiares. O que seria isso? Comportamentos igual ao dos nossos cuidadores. Então, por isso que tem muita gente que fala assim, a mulher sempre está procurando o pai para casar, alguém igual ao pai, alguém parecido com o pai. Assim como o homem está sempre procurando a mãe para casar, alguém parecido com a mãe. Porque inconscientemente a gente tende a escolher, a fazer escolhas de pessoas que tenham comportamentos familiares. Então, se a gente tem uma boa vivência na família, se a gente teve pais cuidadores que foram muito especiais, que nos trataram bem, que nos ajudaram a se desenvolver, então a tendência é ter um relacionamento bom. E quando é o contrário, quando os nossos pais têm um relacionamento negativo, tanto entre eles quanto com a gente, a tendência é ter um relacionamento ruim. Só que isso não precisa ser assim, não é uma regra. É uma tendência. Só que nós, conscientemente, podemos mudar essas escolhas, entender, compreender o porquê que nós fazemos essas escolhas e fazer realmente aquilo que a gente deseja. Só que para isso, nós precisamos aprender a escolher. A gente precisa aprender a analisar o que eu estou atraindo para eu saber o que eu realmente quero. E se eu não estou atraindo aquilo que eu quero, o que eu preciso mudar em mim para poder atrair aquilo que eu realmente desejo. Certo isso? Faz sentido? Nós já falamos sobre isso em outras lives, talvez não com essas palavras, mas o mesmo sentido da coisa, né? Então, qual que é a importância de você entender esses estilos problemáticos? Porque quando você começa a se relacionar com alguém que você percebe, eu vou trazer, lógico, para o relacionamento amoroso, mas esses estilos existem em qualquer área da vida. Então, a gente consegue definir também no nosso trabalho, consegue definir nas nossas amizades, nos nossos familiares, e aí a gente consegue também lidar melhor com essas personalidades sem se machucar e sem precisar se afastar das pessoas, pelo menos não precisa cortar ninguém da nossa agenda, né? De repente se distanciar é mais saudável, mas não precisa excluir ninguém da nossa vida, porque isso também não é saudável. Certo, gente? Eu vou colocar então aqui o primeiro, tá? Vamos falar do primeiro. E, como sempre, vou falar para vocês, se ficar alguma dúvida, vocês colocam aí pra gente poder estar respondendo, tá? Ou então deixa pro final e responde tudo junto. Se vocês puderem e quiserem, vamos trazer pelo menos mais um. Vamos convidar alguém para entrar na live? Que eu sei que hoje é sexta-feira, que as pessoas, né, nesse horário já estão descansando, mas eu acredito que pode ajudar mais pessoas. Vamos convidar, não custa. Certo? Adaíris, seja bem-vindo, direto de Portugal, hein? Que chique. É muito tarde aí, né, Adaíris? Que horas são? Aí onde você está. Bom, pessoal, então vamos lá. O primeiro estilo que é problemático. Quer dizer, você começa a analisar todas as características que eu vou falando e vai analisando aí no seu meio se tem pessoas com esses comportamentos, porque eu também vou dar algumas dicas de como a gente pode lidar melhor. Meia-noite, eita, que legal. Que legal, seja muito bem-vindo. Bom, então o primeiro são os bajuladores. Os bajuladores, normalmente foram crianças que tiveram pais muito protetores ou muito autoritários. E eles precisavam fazer coisas para chamar a atenção desses pais. Tipo assim, o pai fazia demais, o pai, a mãe, os cuidadores, né, as pessoas que criaram, fazia demais pela criança. E para essa criança conseguir... Que bom! E para essa criança conseguir um destaque dentro dessa família, ela precisava fazer muito, agradar muito, fazer aquilo que aquele adulto queria. Então ela cresceu desenvolvendo esse estilo de características, né, de comportamentos
que é bajular. É o real puxa-saco. O puxa-saco que no trabalho acaba se aproximando de pessoas com quem ele vai poder tirar alguma vantagem. Ah, gente, esse daqui tem um exemplo que eu vou dar nessa época que todo mundo aqui vai entender. Muitas vezes a gente vê esses bajuladores na política, né? Quantos e quantas pessoas a gente vê apoiando candidatos, sendo que de repente não está sendo tão verdadeiro assim, está só querendo levar alguma vantagem em cima daquilo. No relacionamento amoroso é um pouco diferente, né? Porque a pessoa não vai querer ficar tirando vantagem o tempo todo, como no trabalho, como numa política. Só que no relacionamento, os bajuladores, eles são aqueles bonzinhos demais. Aqueles que nunca se opõem a nada, que escuta tudo, que tá sempre querendo mediar, né? Não quer discussão, não quer briga, pode deixar então que eu faço. Se for para levantar a voz, deixa que isso aqui eu faço. E assim vai, dando a impressão, ao longo do tempo, ele dá a impressão de que ele vive para você. Ele vive a sua vida. Não deixa de ser uma maneira de te querer na mão, né? Tipo, eu sou tão bom, eu me antecipo às suas necessidades, eu faço tudo o que você precisa, eu tô sempre pronto para ajudar, eu nunca falo não. Esses são os bajuladores. Mas qual que é o problema de ser assim dentro de um relacionamento? O problema é que ele se anula para poder falar sim para os outros. Tudo bem que sobre isso a gente tem uma live inteira, né? Aqui no Insta e lá no YouTube também, falando sobre o dizer não. Então, são pessoas que são boazinhas demais. Elas não conseguem ser ruins, elas não conseguem ter uma opinião própria e impor a própria vontade. Então, assim, se é uma pessoa pacífica, tranquila, prestativa, que gosta de ajudar e que está feliz com isso, tá tudo certo, não tem problema nenhum. O problema é quando essa pessoa que é prestativa, que se antecipa às necessidades do outro, que não diz não, quando ela se anula para poder fazer a vontade do outro. Quando ela coloca o desejo e a necessidade do outro antes da dela, né? Primeiro. E isso é muito negativo. Arthur, seja bem-vindo. Isso é muito, muito negativo. Então, com o tempo, ele vai fazer o quê? Vai somatizar doenças nesse corpo, vai ficar uma pessoa reclamona, vai ficar uma pessoa extremamente irritada, né? Não vai demorar para ela começar a ter problemas, tanto físico quanto emocionais e mentais. Então, esses bajuladores é um perfil, né, de um estilo problemático. Se nós identificamos que nós somos assim, nós precisamos aprender a conviver com as nossas necessidades, precisamos aprender a dizer não e colocar e ter sonhos pessoais. Se nós convivemos com alguém com esse estilo, então nós precisamos ajudar essa pessoa a encontrar algo que ela ame fazer, que ela queira colocar o tempo dela, que ela queira verdadeiramente se dedicar, para que ela consiga se colocar à frente das necessidades dos outros, para ela conseguir entender que ela não precisa provar mais nada para ninguém, que ela não precisa controlar nada, que ela não precisa cuidar de tudo, porque isso vai fazer mal para ela, certo? Esse é o primeiro estilo. O segundo estilo é o vítima. Vítima também, sobre o vitimismo nós já falamos também em outra live, mas eu acho que é sempre válido falar, né? Dentro do relacionamento, é aquela pessoa que é sempre coitadinha. Ela tem dó dela mesma. Imagine o restante, né? Então, a tendência... Mauro, seja bem-vindo. A tendência do vítima é o quê? Sempre se esquivar. Não ter responsabilidade de nada. No geral, o vítima é aquela pessoa acomodada, né? A zona de conforto dela é realmente reclamar. Ela não precisa ela não quer ter responsabilidade com nada. Então, até o Larry Ribeiro tem um vídeo que ele brinca, né? Ele fala que, imagina duas pessoas conversando, aí uma fala para outra assim, dois vítimas conversando. Aí um fala para outra, nossa, fiz um exame e descobri que eu tô com úlcera. Aí o outro fala assim, não quer ficar por baixo, né? O outro fala assim, eu também tenho úlcera, mas a sua sangra, porque a minha até sangra. E os vítimas são assim, eles são tão dramáticos com os próprios problemas que eles acham que ninguém mais tem problema.
É só o problema dele que vale. Então ele tem dificuldade até em ouvir outras pessoas. Porque se ele estiver escutando alguém e essa pessoa apresentar um problema maior do que o dele, ele vai dar um jeito de falar que o dele é ainda maior. Que tipo, não conte comigo porque eu não posso te ajudar, afinal de contas eu tenho um problema maior do que o seu. Dentro de um relacionamento é terrível, porque além dessa pessoa se vitimizar o tempo todo e reclamar o tempo todo, ela acha que o mundo está contra ela. Ela acha que o governo está contra ela, o tempo está contra ela, o clima, né? Ela acha que as pessoas de casa estão contra ela. Parece que o mundo inteiro gira em torno da insatisfação dela, de fazer coisas que ela não deseja, né? É incrível, gente, mas parece até controverso, mas é uma arrogância tão grande que ela acha que todo mundo que está fazendo as coisas está querendo agredi-la. É mais ou menos assim. A motivação dessa pessoa é reclamar. É a maneira que ela tem de colocar para fora, né? Só que conviver com uma pessoa vítima é muito difícil. Vai chegando uma hora que a gente cansa, não é verdade? Vocês já conviveram com alguém vítima? Porque a pessoa só chega perto de você para resmungar, para reclamar, para falar mal do outro, né? Ela tá sempre sendo a injustiçada da história. Ela tá sempre sendo a... Quando eu falo assim, vítima, qual que é a imagem que vem na tua cabeça? Para mim, quando eu falo uma pessoa vítima, eu penso numa pessoa amarrada numa cadeira com as mãos para trás e uma mordaça na boca, que ela não consegue nem falar. E é exatamente assim que ela se sente e que ela age. A única coisa que ela faz é reclamar. Ela não tem uma ação para sair da situação que ela não gosta. Ela não faz absolutamente nada para encontrar uma solução. Bert Hellinger, né, o criador das constelações familiares, ele até fala assim, que é mais fácil reclamar do que encontrar a solução. Essa é o mantra da vítima. Ela não quer encontrar a solução. Na realidade, ela até sente prazer em reclamar. No fundo, aquilo já virou um vício. E cada vez que ela reclama, que ela fala das desgraças que acontecem na vida dela, ela vai liberando uma toxina no sangue que vai criando realmente sei lá, deve ser uma cortisona, alguma coisa. Enfim, é um vício que é difícil dela sair. Até mesmo porque ela não tem total consciência de que ela está reclamando. Se alguém falar de reclamação perto dela, ela vai falar, nossa, é mesmo, né? Horrível as pessoas que reclamem, porque ela não percebe que o que ela está fazendo é reclamar o tempo todo. E reclama de tudo. De tudo. Reclama do clima, reclama do governo, reclama do marido, reclama da esposa, reclama dos filhos, reclama dos vizinhos, reclama do final de semana, reclama da segunda-feira. Não tem motivo para ela agradecer, né? Está sempre reclamando. Então, essa é o segundo perfil dos estilos problemáticos de amor. O primeiro são os bajuladores, o segundo, os vítimas. O terceiro perfil que eu trouxe para vocês, e o que resolve, né? Não coloquei a solução. Então, quando a gente se percebe vítima demais, ou percebe que a gente está convivendo com alguém que está tendo comportamento muito vitimizado, nós precisamos, ou nós ou o outro, ajudar a desenvolver a autorresponsabilidade. Fazer com que essa pessoa compreenda que tudo que acontece com ela é responsabilidade dela. Que ninguém mais tem responsabilidade. O que acontece comigo é responsabilidade minha. Se eu estou tendo sucesso nos meus empreendimentos, né, nas coisas que eu decido fazer, é a partir da minha dedicação. Só que se eu tenho fracasso, também é a partir da minha pouca dedicação. Então, tudo na vida é aprendizado, não existe vítima de ninguém. Cada um tem a responsabilidade daquilo que acontece consigo mesmo. Só que nem sempre, para a pessoa que está vivendo nesse estilo vitimista, é fácil dela ver isso. Não é fácil da gente conseguir também fazer com que essa pessoa enxergue. Mas é possível, a gente pode conseguir através de perguntas, gente, para não ofender. Porque se você apontar com os dedos, você vai arrumar um inimigo dentro de casa e não vai conseguir ajudar. Então, quando a pessoa vier reclamar, é fácil, é só perguntar assim, e o que você pode fazer para melhorar isso? Será que tem alguma coisa que você pode mudar para melhorar essa pessoa? Né? Caso ela venha reclamar de outra pessoa, será que tem alguma coisa que você possa fazer para que isso mude, para que isso seja melhor? São perguntas que não vão ofender a pessoa e que ela vai começar a refletir.
No mínimo, ou melhor, no máximo, o que pode acontecer é ela parar de reclamar para você, o que já é uma grande coisa, concorda? Exatamente, são anos de reclamação e não é sempre que ela consegue enxergar isso. Camila, seja bem-vinda. Bom, então falamos dos vítimas e dos bajuladores. O terceiro estilo problemático que eu trouxe para vocês, para a gente ficar esperto se a gente não está sendo assim ou se a gente não está convivendo com pessoas assim, são as pessoas controladoras. Ai, gente, pessoas controladoras, eu acho que de todos é um dos mais complicados. Por exemplo, ciúmes é uma maneira de controlar. Até a submissão, pessoas muito submissas, é uma maneira de controlar. Parece que não, né? Parece que é coitadinho. Mas, na verdade, ele está tendo aquele comportamento para que o outro faça o que ela quer. Então, gente, é muito vasto esse campo. Dá para abrir um leque bem extenso. Mas vamos lá. Pessoas extremamente disciplinadas. Olha que louco. Normalmente, são pessoas que crescem em um ambiente familiar que não favorecem, que não tem muita proteção, que elas não se sentem seguras. Então, elas acabam amadurecendo precocemente. Muito cedo ela acha que ela tem que cuidar de si, porque se ela não cuidar de si mesma, não tem quem cuide. Então isso faz com que ela pense que ela tem que cuidar do mundo inteiro, que ela tem que controlar todo mundo. Então percebe que não é por mal que a pessoa faz isso? Às vezes ela nem percebe, ela está querendo ajudar, ela realmente acha que está sendo prestativa, só que está fazendo mal para ela e fazendo mal para outras pessoas também. Características de pessoas muito controladoras no ambiente familiar. Pessoas extremamente organizadas, naquele sentido que não pode ter absolutamente nada fora de lugar. Sabe, que tá assim, que as coisas têm que estar do jeito que ela colocou e ninguém pode tirar do lugar. São pessoas extremamente controladoras. Bem você, Mauro. Pessoas que querem exatamente do jeito delas, seja o que for que estiver fazendo, quer que seja do jeito delas, porque se não for do jeito delas, então não faça, deixa que eu faço. Sabe esse tipo de conversa? Pessoas extremamente metódicas, elas querem não só que você faça para elas, mas que você faça do jeito que elas querem. Se você mudar um pouco a maneira de fazer, ele já está atrás. Não, mas não é assim está errado. Não importa o resultado, ela quer que você, além de fazer, que faça do jeito que ela gosta que seja feito. Isso é uma característica de pessoas extremamente controladoras, que está sempre limpando assim de uma maneira excessiva, sempre quer tudo no lugar, não aceita nada fora do jeito que ela quis, não aceita nada fora daquilo que ela considera um padrão, né? Um padrão de qualidade. Deixa eu ver mais o que aqui. Se ela te pedir para fazer 10 coisas e você fizer 9, ela vai focar naquela que você não fez. Ao invés de elogiar as 9 que você fez, ela vai focar naquela que você não fez. Por quê? Porque tinha que ter feito do jeito que ela mandou. Porque só ela que sabe. Mesmo? Olha só que legal, Adaíris. Será que os portugueses são controladores? No relacionamento, ela quer... é a mesma coisa de você se relacionar com um reizinho. Por que um reizinho? Porque além dele querer que seja feito tudo para ele, do jeito dele, como se ele fosse um rei, ele ainda se comporta como uma criança quando ele é contrariado. O controlador, ele se comporta como uma criança quando é contrariado. Então, se você não faz uma coisa do jeito que ele queria, na hora que ele queria, não vai aonde ele quer, ele emburra, ele acaba o bom humor, ele diz que não vai mais, tem comportamentos infantilizados. Então, esse é o controlador, que acha que tem que ser tudo do jeito dele. Fala pra mim se vocês conhecem pessoas assim, ou se vocês se enxergam fazendo isso, porque é natural, né? Então ele fica zangado, ele fica bicudo, ele fica mal-humorado. Aquela pessoa que quer controlar a roupa do outro, quer controlar o corte de cabelo, quer controlar a cor do batom, a cor do esmalte. Os ciumentos são os controladores. São aqueles que, Jesus amado, só Deus para conviver. Eles acabam sendo até arrogantes. Tem dificuldade de ter empatia com outras pessoas, porque ele sempre tem a solução para tudo. E se você não for atrás dele quando você tiver um problema, você é um bobo, porque ele sabe o jeito de resolver as coisas. Isso são
Características do perfil de pessoas controladoras. Então, eles acham que tem a solução, eles são arrogantes, eles têm uma leve tendência a achar que só eles sabem das coisas. Isso também vem dos controladores. Além do ciúme, né, do querer controlar até seus pensamentos. Só que tem um detalhe: tudo que você fizer não vai ser suficiente para que essa pessoa fique satisfeita. Então, quer dizer, por mais que você se esforce, você se desgasta, você acaba com a sua energia, você deixa de ver sua própria vida tentando agradar o outro, né? Tentando viver as necessidades do outro para que o outro não fique contrariado, e ainda assim você não vai ser totalmente reconhecido nunca. Pelo menos não pela frente. Ele pode até falar bem de você por trás, mas pela frente ele nunca vai falar. Então, esse é o perfil de pessoas controladoras. Desse jeito, conheci e cortei, dei zica danada. Deu, não tem condição. É muito difícil a gente viver com uma pessoa controladora. Ariana, seja bem-vinda. Exatamente, justamente por achar que só ela sabia das coisas. Só que não, né, gente? Não existe ninguém que saiba de tudo. Mas os controladores, eles acham que ele saiba. E quando você toma alguma decisão que vai fora, vai contra aquilo que ele achava, com certeza, se ele não falar na sua frente, ele vai falar por trás. Que você é um bobo, que vai quebrar a cara, que depois ele vai falar que avisou e toda aquela coisa. Então, quando a gente se percebe fazendo isso, a gente precisa fazer o quê? Analisar os nossos comportamentos, os nossos pensamentos e eliminar da nossa vida o julgamento. Porque daí a gente começa a aceitar as pessoas do jeito que elas são e também respeitar as escolhas de cada um. Agora, quando a gente... também outra coisa que a gente precisa aprender é confiar. Confiar nas pessoas que estão à nossa volta. Delegar as atividades e deixar a pessoa fazer do jeito dela, não importa o jeito que ela vai fazer, desde que faça. Então, essa é uma maneira muito gostosa de viver. Você passou algum exercício, alguma coisa, alguma atividade para alguém, deixa a pessoa fazer. Não importa se ela vai fazer do jeito que você queria. O que importa é que ela faça e aceite isso, né? Pelo menos a princípio. Aceitar o imprevisível. Tipo assim, o controlador, ele precisa aprender a aceitar que nem sempre as pessoas vão suprir as expectativas dele. É provável que não vão conseguir, porque as pessoas têm vida própria, as pessoas também têm desejos, têm opiniões, e aprender a lidar com essas diferenças. E principalmente, aprender a controlar a raiva, porque o controlador, ele acha que se ele sentir medo, ele está sendo fraco. Se ele sentir medo, ele está sendo fraco. Então, ele não se permite sentir medo. Então, o que ele sente no lugar do medo? A raiva. Lembra que eu já falei lá na live do medo? Que a raiva é um comportamento designado do medo. Então, a pessoa que sente medo, ela vai demonstrar na raiva. Raiva por quê? Porque alguém contrariou algo que ela achava que estava certo, que tinha que ser do jeito dela. Então, o controlador, ele precisa aprender a controlar a raiva. É aquela pessoa que vai sair batendo mesa, batendo porta, né? Porque vai ter comportamentos infantilizados. Certo? Então, olha lá, já falamos dos bajuladores, dos vítimas, dos controladores. Agora vamos falar do quarto estilo. Ju, seja bem-vinda! O quarto estilo das pessoas que têm estilos problemáticos de amor. Os oscilantes. Os oscilantes provavelmente tiveram pais que eram muito imprevisíveis, que hoje davam muita atenção para a criança, amanhã nem olhava para o rostinho do bebê. E aí ele ficou assim, ó. Ó, os arianos aí se identificando com os controladores, meu Deus. Então, ela teve pais imprevisíveis, que um dia estava junto, outro dia não estava, um dia dava muita atenção, outro dia não estava lá, não estava presente. Então, acabou que desenvolvendo uma pessoa que tem medo de ser abandonada. E com esse medo do abandono, acaba desenvolvendo uma série de outras coisas. Por exemplo, a indecisão, o humor oscilante, né? Uma hora tá para cima, outra hora tá para baixo. Então, os oscilantes, eles, deixa eu ver aqui. Tá. Uma característica muito provável de uma pessoa que seja nesse estilo oscilante é se apaixonar pelas pessoas muito rápido. Só que tem um detalhe, ele não se apaixona pelo que a pessoa é, ele se apaixona pelo que ele cria da pessoa.
É como se... É como não, né, gente? Todos nós temos uma tendência a fazer isso. Mas o oscilante, do mesmo jeito que ele se apaixona, ele já desapaixona. Então, hoje ele tá louco atrás de uma pessoa, amanhã ele já não quer nem olhar para a cara dessa pessoa. Porque tá sempre, ó, indo e vindo. Então, primeiro ele cria muita expectativa em cima das pessoas. Então, ele olha alguém, né, ele olha aquela pessoa A, e ele, na cabeça dele, ele cria uma pessoa B no lugar daquela pessoa A. Só que a pessoa B não existe, existe só na cabeça dela. E aí, quando ela começa a conhecer essa pessoa, que a pessoa começa a mostrar quem ela é, ela fica decepcionada. Mas ela ficou decepcionada por causa de uma imagem que ela criou daquela pessoa e não por quem aquela pessoa é, entende? Então é uma pessoa que se frustra muito fácil. Mas não é que as pessoas estão sempre frustrando ela. Ela se frustra porque ela cria muita expectativa em cima das pessoas. Então hoje ela gosta, amanhã ela não gosta mais, hoje ela quer, amanhã ela não quer mais. Quando precisa tomar uma decisão, ela é extremamente difícil, ela não consegue tomar uma decisão. E aí quem está junto com essa pessoa não se desenvolve, né? Não cresce. Por quê? Porque ela vai sempre estar em cima do muro. Ela não sabe se vai, se volta, se quer, se não quer. Um dia quer, outro dia não quer. Esse tipo de pessoa, né, pessoas que têm esse tipo de comportamento, é um atraso de vida, vamos combinar, né? Porque se esperar que uma pessoa indecisa tome uma decisão, é a mesma coisa que você esperar um ônibus numa estação de trem. Ele não vai passar, porque ali só passa trem. Então, muitas vezes a pessoa até aceita a sua sugestão, mas muitas vezes ela não aceita. Então, fica bem complicado. Flávia, Fran, sejam bem-vindas. Vocês conhecem algum tipo de pessoa que seja assim, oscilante? Essas pessoas que têm essa oscilação de humor, essa oscilação de sentimentos e de emoções, ela precisa aprender. Ela precisa aprender a não criar expectativas em cima das pessoas, a tirar da vida o julgamento. Quando ela consegue tirar da vida o julgamento, ela começa a olhar para a pessoa e esperar que essa pessoa se mostre como ela é. E não ficar criando na cabeça o que ela está vendo daquela pessoa. Porque quando a gente cria uma expectativa em cima de alguém, o que nós estamos criando é só uma projeção nossa, né? Que também já foi dito em outras lives sobre a projeção. Então a gente se projeta naquela pessoa que a gente nem conhece. Aí a pessoa faz algo que vai contra aquilo que eu criei. Olha que loucura isso, né? Só que eu fico decepcionada e frustrada, porque essa pessoa não era nada daquilo. Mas não era nada daquilo o quê? Se ela nunca tinha te mostrado quem ela era. Ela não era nada daquilo que eu criei na minha mente. E ainda me dou o luxo de achar que ele me decepcionou. Mas não, foi tudo criação minha. Tudo na minha cabeça. Muito doido isso, né? E muito real também, muito presente no nosso dia a dia. Mas é o que eu falei, que todos nós temos um pouquinho de cada um desses perfis. O problema é quando ele se excede. Também conhece indecisos, Adaíris? Gente, é muito difícil se lidar com pessoas indecisas, né? Lidar no relacionamento, então, fica complicado, porque ou você vai começar a tomar decisões pelos dois, o que é pesado, porque uma hora ou outra que der alguma merda vão te culpar, ou você fica estacionado junto com a pessoa. Então, é preciso aí sentar e começar a desenvolver, né, um autoconhecimento para você realmente entender o que você gosta, o que você não gosta, se tem traumas, por que eu tenho traumas, aonde que eu preciso melhorar isso, quais são as crenças que eu preciso reprogramar para poder melhorar, porque senão vai ficar a vida toda no mesmo lugar, sem saber se vai para trás ou para frente. Quando mais nova, fui um bom tempo assim, mas vi que a expectativa é uma porcaria. Aí veio a ansiedade e comecei a me tratar. Exatamente, porque mais cedo ou mais tarde vai desenvolver uma patologia. Quando a gente vai criando muita expectativa em cima de tudo. Isso é tudo, né, gente? Seja pessoas, seja situações, seja lugares. Se a gente criar muita expectativa, é óbvio que vai dar em frustração. Porque é impossível alguém conseguir saber o que eu estou pensando aqui, o que eu espero dela. E mesmo que a pessoa saiba o que eu espero dela, ela não vai conseguir fazer o que ela não é. Né? Uma hora ou outra ela vai ter que mostrar quem ela realmente é. O que é ótimo, né? Porque é ótimo você estar perto de alguém que pode ser quem ela é. Que não precisa ficar atuando para ficar agradando alguém. Não é isso que a gente quer pra gente nem pros outros, né? E o quinto tipo de personalidade, a quinta
estilo problemático que eu trouxe foi o recluso. Esse daqui também é um estilo bem complicadinho de lidar, porque a gente nunca sabe o que ele está querendo, o que ele está pensando. Normalmente foram crianças que se desenvolveram com cuidadores, com pais, que eram pouco afetuosos. Eles valorizavam mais a autoconfiança e a maneira da pessoa, a independência e a autoconfiança do que os afetos. Então, tipo, não deu muito afeto, não deu muito carinho para aquela criança, porém ensinou ela a se desenvolver muito cedo, a ser independente, a ser autoconfiante. Então, tem os seus pontos positivos e os seus pontos negativos nisso, né? O que aconteceu? A criança cresce, amadurecendo muito rápido e dando mais prioridade às suas necessidades do que aos seus sentimentos. Então, de uma certa maneira, ele aprende a colocar os sentimentos em segundo plano. Quando cresce, quando fica adulto, para se relacionar, ele está sempre agindo mais com a razão do que com o coração. É aquela pessoa que tem muita dificuldade em demonstrar sentimentos, tem muita dificuldade em se envolver, costumam ser pessoas mais distantes, mais desapegadas. E aí, se começa a se relacionar com alguém que gosta de um carinho, que gosta de estar junto, vai ter conflito, né? Para ele conseguir se desenvolver bem dentro de um relacionamento, ele vai precisar aprender a falar dos próprios sentimentos, a falar o que sente, a falar o que gosta e o que gostaria de viver. Se ele não fizer isso, ele vai se dar muito bem nas áreas profissionais, mas no relacionamento sempre vai ficar algumas lacunas. Pode até ter um relacionamento longo, duradouro, porque ele é responsável, né? Porque ele tá por ali. Porém, não vai ser um relacionamento de qualidade, com afeto, com amor, assim como o que ele recebeu na infância. Não quer se abrir e acaba pulando fora, é isso mesmo. Clécia, seja bem-vinda. Como eu falei no começo, nós, seres humanos, tendemos a buscar relacionamentos familiares. Mesmo sabendo o que poderia me fazer bem, eu acabo atraindo pessoas que vão ter comigo o mesmo comportamento que outras pessoas já tiveram. Por isso que a gente acaba atraindo mais do mesmo. E quando a gente observa, principalmente pessoas que têm relacionamentos difíceis, que atraem relacionamentos complicados, e quando eu falo porque nós buscamos por relacionamentos difíceis, não é difícil de conquistar, não é pessoas difíceis, né? No sentido de, eu preciso conquistar. Não, são pessoas difíceis de personalidade, pessoas problemáticas, que vão implicar em um relacionamento doloroso e não amoroso, né? Vai trocar aí algumas palavras. Por que muitas pessoas atraem esse tipo de relacionamento? E termina com uma pessoa, daqui a pouco atrai outra e fala, nossa, agora vai ser diferente. Daqui a pouco, quando vê os mesmos defeitos que o outro tinha, esse tem. Ou então mudou um pouquinho o defeito, mas acaba sendo o mesmo grau, né? O mesmo nível de relacionamento. Por que isso acontece? Nós temos uma tendência, nós seres humanos, temos uma tendência a repetir aquilo que nós não aprendemos a lidar. Então, se você teve um relacionamento, se você viu lá na sua infância um relacionamento bem conturbado dos seus pais, era um pai que era autoritário, era uma mãe que era muito submissa, e eu achava que ela era submissa, que ela tinha que fazer isso, que ela tinha que fazer aquilo, julguei pra caramba, né, achando que ela tinha que ser diferente. O tempo passa e o que acontece? Eu atraio um relacionamento parecido com aquele que os meus pais tiveram. E de repente, quando eu menos percebo, eu estou agindo assim como aquela pessoa que eu critiquei, no caso do meu exemplo, a minha mãe, né? Acabo agindo igual a minha mãe agia. Por quê? Porque eu atraí um relacionamento parecido com o que ela tinha. Por que eu fiz isso? Eu sou burra, por acaso? Eu não queria isso pra mim. Não, acontece que muitas das nossas escolhas são inconscientes. E inconscientemente eu busco por situações familiares, coisas que eu já passei. É como se eu já soubesse lidar com um homem grotesco, como era o meu pai, com um homem autoritário, como era meu pai. Agora, se eu atrair uma pessoa que me respeita, que me ama, que cuida de mim, eu não vou saber lidar. Então, a nossa mente está sempre querendo nos proteger do novo. É a tal da zona de conforto, né, gente? Muitas vezes, atrair um relacionamento
ruim, um relacionamento problemático e difícil, é a zona de conforto daquela pessoa. Porque com aquilo ela sabe lidar, ela já aprendeu a lidar. E por mais que todas as pessoas de volta falem, essa pessoa não te merece, essa pessoa não é pra você, você merece coisa melhor, você não consegue enxergar isso. Por quê? Porque o teu inconsciente está em busca do mesmo, está em busca de situações familiares. Porém, isso vem do quê, gente? Da nossa criação, vem do nosso DNA, vem do histórico da nossa família, né? Por exemplo, se eu sou mulher, vem da minha ancestralidade como mulher. Se é homem, vem da ancestralidade como homem, como que foi esses relacionamentos, como que era o grau de machismo, como que era os abusos, né? Tanto emocionais quanto físicos. Então, a gente traz tudo isso. O meio aonde nós somos criados também faz toda a diferença, que é a cultura do lugar, né? Os hábitos, a maneira de pensar dessas pessoas. Tudo isso faz diferença e faz com que a gente, futuramente, né, na vida adulta, atraia pessoas que tenham comportamentos familiares. A boa notícia é que nós não somos escravos disso. Se até hoje eu estou atraindo situações que eu não estou gostando, eu posso sim mudar isso. Fugir, quebrar esse padrão. Para que, até mesmo para que os meus filhos, né, as próximas pessoas que venham depois de mim, não passem por esses ciclos, que é muito negativo. Kátia, seja bem-vinda. Bárbara, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Bom, então como que a gente faz? Eu vou passar para vocês um exercício agora, para poder identificar se você está atraindo pessoas da maneira como você quer ou se você está atraindo relacionamentos problemáticos para a sua vida. Se você quiser, pega aí um papel e uma caneta, porque eu vou passar o exercício. Eu sugiro que pegue agora, porque vai que a live não fica gravada depois, né? Não dá mais tempo. Por quê, gente? Todos os nossos comportamentos e as nossas escolhas estão embasadas nas nossas crenças. As crenças que a gente desenvolveu na nossa vida, na nossa infância, lá na primeira infância, de 0 a 8 anos de idade. Então, se a gente consegue identificar agora quais são as crenças que estão me levando para o caminho que eu não quero ir, eu preciso mudar isso. E é para isso que serve esse exercício agora, tá? Então, vamos lá. Pega uma folha de caderno. Quem aí tá atraindo relacionamentos e até mesmo para as casadas, tá? Para os casados. Quem quiser colocar para você identificar qual a crença que você precisa mudar para parar de passar por essa situação. Então, você pega uma folha de caderno. Você pega uma folha de caderno e dobra no meio. Folha de caderno, folha de sulfite. E dobra no meio essa folha. Com essa folha dobrada, você vai anotar lá em cima, assim, ó. Na primeira parte da folha. Características do tipo de personalidade que eu atraio. E aí você precisa ser muito, muito sincera com você. Verena, seja muito bem-vinda. Você precisa ser muito, muito sincera com você. Estilos de personalidade que eu atraio. Olha para todos os seus relacionamentos. Se você é casada, olha para o seu marido, olha para sua esposa e coloca lá os tipos de personalidade que você atrai. Observa nos teus 2, 3, 4 últimos relacionamentos quais características deles que batiam. Só que eu não estou falando só coisas positivas, tá? Eu quero que vocês sejam sinceros a ponto de olhar se você é atraído por pessoas arrogantes, se você é atraído por pessoas vítimas, por pessoas frágeis demais que você tem que proteger, por pessoas abusivas, por pessoas controladoras. Aí vem lá, pelos bajuladores, pelos oscilantes. Quais os tipos de características têm as pessoas dos seus relacionamentos passados? Anota. Se for o caso, você não precisa fazer esse exercício de uma vez. Você pode deixar e depois você vai lembrando e vai anotando, para você conseguir identificar suas crenças. Do outro lado da folha, você vai colocar assim, ó. Qual o tipo de pessoa que me agrada? Qual a personalidade da pessoa que me agrada? E aí você vai colocar as características positivas, provavelmente, que você deseja encontrar em uma pessoa. Depois que você tiver essas duas listas prontas, eu quero que você pegue essa, das que você atrai nos seus relacionamentos, e observe quem na sua infância tinha aquelas características.
Qual dos seus cuidadores tinha aquela característica? Era o pai? Era a mãe? Era uma babá? Era uma tia, a avó, o avô? Quem cuidava de mim? Não é um exercício fácil, só que é um exercício revelador, que você vai conseguir identificar quais são as crenças que estão te limitando a ter um bom relacionamento. Por isso que eu falei, de repente você não consegue fazer de uma vez só, sabe? Não consegue pegar e lembrar de tudo, mas deixa ali sua lista e cada vez que você for lembrando, fulano de tal era metido pra caramba, vai lá e coloca, nossa, fulano de tal era super vaidoso, ele queria que as pessoas vissem ele de um jeito que ele não era, vai lá e coloca. Por quê? Depois, que tudo isso estiver pronto, você vai analisar e procurar quais são as características que você atrai e que você também tem. E muitas vezes você também não está enxergando. Porque é muito mais fácil a gente enxergar no outro do que na gente, né? E tudo aquilo que eu enxergo no outro tem também na gente. Então eu preciso observar e ser muito sincero comigo para eu poder conseguir sair desse ciclo de autossabotagem. Porque é claro que entrou em um ciclo de autossabotagem. Isso vale se ainda moramos com os pais? Com certeza, Tiago. Vale sim, para todas as pessoas. Mesmo que a pessoa nunca tenha tido. Assim, precisa ter tido relacionamento para poder analisar quais são as características, que já tiveram. Mas precisa observar que tipo de pessoas você atrai. Se não teve nenhum relacionamento amoroso ainda, dá para fazer, olhando para as amizades, para o ambiente de trabalho, que tipo é o ambiente que eu trabalho, na empresa, no local que eu trabalho, como são as pessoas lá? Será que eu saio de lá orgulhosa porque as pessoas que estão lá, nossa, é só gente boa, pessoas que se ajudam, pessoas que se importam uns com os outros? Ou será que eu acho que lá é um antro de cobra, gente falsa, gente burra que não sabe o que está fazendo? É uma maneira da gente analisar quais são as nossas crenças e quais são os nossos comportamentos que estão nos fazendo atrair esse tipo de relacionamento em qualquer área da nossa vida. Porque não tem muita diferença, gente. Quando a gente vê, você acaba atraindo mais ou menos o mesmo estilo de pessoas em todas as áreas da vida e no relacionamento não vai ser diferente, tá? Então, muitas e muitas vezes, eu diria que mais de 90% das pessoas, do estilo de pessoas que nós atraímos para um relacionamento amoroso, vem do nosso modelo mental da infância. Só que nós não somos obrigados a conviver com isso a vida inteira. A gente pode mudar. É fácil, Laine? Não é. Eu não vou mentir para vocês. Não é fácil. É um processo. Vai talvez meses para a gente conseguir fazer isso, mas é possível. Eu consigo fazer sozinho? Consegue, desde que você faça uma reprogramação, que você procure ajuda, mesmo que tanto conteúdo gratuito que tem na internet, no meu canal mesmo tem, meu Deus, muita coisa mesmo que vai ajudar. Faz o Ho'oponopono, faz uma oração de perdão, vai ajudar? Vai. Mas eu preciso de ajuda de um profissional? Às vezes você vai precisar sim. Então, claro que se sozinho eu consigo, com a ajuda de profissional eu vou conseguir muito mais rápido. É esse o meu trabalho, gente? É esse o meu trabalho, é ajudar a pessoa no autoconhecimento a reprogramar as crenças e mudar os paradigmas, para que realmente crie um mindset voltado para um relacionamento feliz, para um relacionamento que a pessoa deseja. Porque o feliz é muito relativo. O que é bom para mim pode não ser bom para você. Então, é encontrar o que é bom para você e realmente viver aquilo. Programar a sua mente para que aquilo realmente aconteça. Certo, gente? Ficou alguma dúvida de tudo isso que eu falei? Deixa eu ver se eu falei tudo que eu anotei aqui, que eu pontuei. Falem para mim se valeu a pena, se fez sentido. Eu acho muito interessante, achei muito interessante essas cinco denominações, dos perfis problemáticos, porque a gente convive com pessoas assim o tempo todo e a gente se mostra assim também o tempo todo. E se a gente tem consciência disso, a compreensão é o segredo da transformação. Se eu compreendo que eu estou sendo muito bajulador, que eu estou querendo agradar demais, que eu estou colocando a necessidade do outro na minha frente, preciso colocar o pé no freio e analisar por que eu estou fazendo isso. Se eu me pego reclamando demais, achando que eu sou vítima do mundo e que não tenho responsabilidade sobre as coisas que acontecem comigo, hora de acender um sinal, E analisar o que eu posso fazer.
Se eu me perceber que eu tô querendo controlar as pessoas, tô querendo que as pessoas façam as coisas do jeito que eu acho certo, que eu tô arrumando demais, limpando demais, que eu tô querendo cuidar da vida, da roupa, do batom, né? Do jeito total, se eu tô desconfiando demais das pessoas, hora de acender uma luz e analisar por que eu tô fazendo isso. Se eu tô sendo oscilante demais, um dia eu quero uma coisa, outro dia eu quero outra coisa, tô indecisa demais, hora de acender uma luzinha e procurar ajuda. E se eu estou sendo recluso demais, se eu não estou conseguindo expressar meu sentimento, se eu não consigo ser carinhosa com as pessoas, se eu não consigo falar do que eu sinto e ao menos compreender o que eu estou sentindo, hora de procurar ajuda. Né? Então são 5 perfis aí, 5 estilos que são realmente problemáticos para qualquer tipo de relacionamento, para o amoroso, mais ainda, né? Que vai conviver mais tempo. E no final, fazer esse teste. Gente, é maravilhoso a gente entender e ser sincero com a gente mesmo. Entender que se eu não estou atraindo algo que eu desejo para minha vida, eu preciso mudar algo em mim. Mas para eu mudar algo em mim, eu preciso entender, compreender o que precisa ser mudado, tá? Então é um exercício, não é fácil, mas é simples para a gente fazer. E é possível, né? Pega uma folha de caderno, coloca lá quais são os estilos de pessoas que eu estou atraindo, quais são os estilos de pessoas que eu quero. E analisa com quem essas que eu estou atraindo se parece, para eu poder entender o que eu preciso reprogramar, quem eu preciso perdoar e o que eu preciso mudar na minha maneira de pensar, na minha maneira de agir, nos meus paradigmas, para que o meu mindset, né, para que a minha configuração mental possa atrair relacionamentos do jeito que eu quero. Fica mais fácil de entender. Claro, uma autoanálise é maravilhosa, né? E a gente tem tanta ferramenta hoje para isso, não é, minha gente? Bem, não tem perguntas? Todo mundo entendeu? Flávia adorou a análise, que bom. Ariana fez todo sentido, que top. Tem horas que somos tóxicos e também atraímos pessoas tóxicas, por isso que nós atraímos, né, gente? A autorresponsabilidade é a coisa mais libertadora que existe no mundo. Título da live pra mim, esse cara sou eu. Tá bom, vou fazer uma, Mauro. Bom, gente, eu desejo a todos vocês um excelente final de semana. Que seja tudo de bom. Quem tá aqui em São Paulo tá friozinho. Onde vocês estão aí tá friozinho? O Mauro tá em Tocantins, tá calor, né? Mas o final de semana aqui, pelo menos em São Paulo, a previsão é de chuva, né? De um tempinho nublado, ótimo para ficar em casa, para assistir um filme. E eu espero que vocês tenham realmente um final de semana abençoado. Agradeço o tempo de vocês por estarem aqui comigo. Vou gravar a live. Também, tá? Vou gravar a live caso vocês achem que possa ajudar alguém. Compartilhem, vamos transmitir essa informação, né, para que mais pessoas possam sentir essa libertação que é tão maravilhoso. Aí também tá frio, Mauro, Tocantins tá 40 graus. Que legal. Gente, beijo enorme no coração de vocês, ó. Um abraço bem gostoso, bem apertadinho nesse frio. E fiquem com Deus. Beijos. Quem não curtiu, ó, curte aí ainda para depois eu ver quem é que tava aqui, tá bom? Beijo, tchau pra vocês. Fica com Deus. Ah, é verdade, né, Flávia? Você chegou depois. Assiste, tá lá no começo, tá bem legal também. Beijo!